sábado a você que nos assiste, é com muita alegria que nós a recebemos aqui para mais uma vez compartilharmos juntos a lição da Escola Sabatina. Hoje estamos estudando o 7º tema que fala sobre a vida de Daniel durante todo esse trimestre. Para compartilhar essa lição conosco, nós temos a presença do Patrick. Que bom que você está com a gente, viu, Patrick? Obrigado. E também, pela primeira vez, a presença do pastor Eliandro. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br, ou também pelo facebook.com/conexão número 7 Curitiba. facebook.com/conexão número 7 Curitiba. Antes então de começarmos esse estudo, nós vamos pedir a orientação de Deus e eu peço que o Patrick faça uma oração para a gente, por favor. Pai Santo está no céu, obrigado pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra, aprender mais do Teu amor e o Teu cuidado para cada um de nós. Amém. Dá-nos a bênção do Teu Santo Espírito, esteja conosco no momento agora que iremos partilhar da Tua Palavra, dando sabedoria para aprender mais dos Teus ensinos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos estudando, acho que a parte mais assim emocionante da vida de Daniel, né? Daniel teve uma vida inteira muito emocionante, né? Tanta coisa que aconteceu com ele, né? Mas essa lição aqui que fala sobre Daniel na cova dos leões é a lição que a gente aprende desde criancinha, né? Que lá na escola sabatina já é ensinado e as crianças ficam fascinadas com essa história e realmente ela é emocionante. E é uma coisa interessante a gente perceber aqui que isso aconteceu com o Daniel e ele já estava avançado em idade, não era quando ele era jovenzinho, né? E aqui tem um fato muito interessante. Na lição da semana passada, nós estudamos ali sobre a queda de Belsassar, certo? Que ele pegou os utensílios lá do templo e tudo aquilo que aconteceu e foi a queda dele. E foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque Daniel foi reconhecido por Nabucodonosor, né, muito reconhecido. Depois Belsassar meio que deixou ele de lado e fez as coisas do jeito que ele quis. E daí quando os medo-persas assumiram com a direção de Dario, de novo viu quem era Daniel. E aqui eu achei interessante, o autor ele fala que nessa época Daniel tinha mais ou menos uns 80 anos, e mesmo assim ele deu um cargo muito grande para Daniel, né? Ele dividiu o reino lá em 120 províncias e 1/3 foi para cada um, né? Cada líder. Daniel ficou com 1/3 e com certeza ele fez o trabalho dele muito bem feito, né? E o que despertou nos outros? Uma inveja tremenda. E é uma coisa que a gente percebe hoje em dia também, né? Às vezes uma pessoa, ela se destaca muito num ponto, ao invés das outras quererem estar com ela, aprender alguma coisa com ela, não, querem derrubá-la para que ela não fique mais em evidência. E eu queria só destacar aqui um pedaço do começo, da introdução da nossa lição, que ela diz assim, ó, a história não sugere que seu povo seja poupado das provações e sofrimentos. O que ela garante é que no conflito contra o mal, o bem acabará vencendo e Deus finalmente vindicará seu povo. Amém. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu faço tudo tão certo, né? Procuro ser correto, íntegro, fazer o que Deus quer. E por que ainda as coisas ruins acontecem na nossa vida? Quer exemplo maior do que Daniel? Tantos personagens bíblicos que a gente vê uma queda, o outro, o próprio Davi, né, segundo o coração de Deus, mas tantos pecados, e Daniel não, a gente só vê coisa boa dele. E tanta coisa difícil aconteceu na vida dele. E ele se manteve íntegro, né? Eu queria começar com você, Eliandro. Aqui fala sobre pessoas invejosas e cita o primeiro ser invejoso nesse mundo, que foi Satanás, né? Eu queria que você comentasse sobre isso. Então, você falou ali sobre essa questão de Daniel ele ter sido reconhecido várias vezes, né? Sim. Uhum. E interessante é que até nesse ponto do livro de Daniel, ele foi exaltado 7 vezes. Então ele começa lá quando ele é declarado 10 vezes mais sábio que todos os outros, né? Em seguida, quando ele interpreta, ele relembra e interpreta o sonho da estátua, ele é promovido a governador. Depois, quando ele interpreta o sonho da árvore, ele é promovido a chefe dos magos, né? Depois, com
quando o Ciro vem, ele então agora é elevado a presidente. Ele depois é exaltado de novo quando o anjo vem na cova dos leões e protege ele e os seus inimigos são derrotados. E por último ele é exaltado quando finalmente ele se torna o chefe dos presidentes. Sim. Então é exaltação em cima de exaltação ele foi tendo. Só que a questão é que se a gente pensar assim, 70 anos, né, nós estamos num ponto que já se passaram 70 anos. Desde a vinda dele com 18 anos, lá quando Nabucodonosor venceu Israel, e ele precisava vencer também, o objetivo de Nabucodonosor era vencer também o Egito, né? Então ele traz daquela região jovens de vários países, e eles vieram junto na leva. Sim. Então se a gente pensar que naquela leva vieram jovens que não cresceram tanto quanto ele, só que eles passaram esses anos todos vendo Daniel se dar bem cada vez mais, e ele, poxa, mas eu também posso fazer isso, por que não eu? Né? Então, a inveja deles foi crescendo cada vez mais. Uhum. Eles poderiam ter tido as mesmas oportunidades. Quer dizer, eles tiveram as mesmas oportunidades. A diferença é que eles não tiveram o mesmo temor a Deus. Se a gente for pensar na questão de Satanás teve todas as oportunidades. O que lhe faltou também foi esse temor a Deus. Né? Havia o conhecimento, mas não havia o temor ao Senhor. Se a gente for pensar também, e a Bíblia ela trabalha algumas vezes sobre este ponto, por exemplo, quando você vê lá Israel chegando em Canaã, e Raabe diz assim, olha, todo o meu povo aqui sabemos o que vocês fizeram com Og e Magog, o que aconteceu no mar, nossos joelhos estão tremendo. Eles sabiam, mas quantos estavam dispostos a seguir esse Deus do povo de Israel? Entende? Então, não é apenas o orgulho é o pecado original porque ele te afasta de Deus. Ele te impede de você reconhecer que tem alguém que está no controle. Sim, é uma autossuficiência, Exatamente, né? Exatamente, uma isso aí. autossuficiência, né? E é uma coisa, né, Patrick, eu queria que você comentasse, que é um mistério na realidade, né? Porque, sim, Daniel, a gente vive num mundo de pecado, né? Com toda a influência do mal. Mas Satanás não tinha nenhuma influência do mal. Estava num lugar perfeito, né? É o grande mistério da origem do pecado, né? Tem alguns textos antigos, né, da Cabala judaica que sugerem, né, que tipo, a ausência de luz, né, ao se afastar de Deus, você começa você não necessariamente, a gente acha que eu cresci em igreja, eu sou 5ª geração de cristão de parte de pai, né? Legal. Cresci em igreja. Trabalhei com jovem metade da minha vida. Nunca vi um jovem acordar, jogar pedra na cruz e dizer não quero mais saber de Jesus. Uhum. Mas vi eles dar um passinho de cada dia se afastar, um passinho de cada dia se afastar, sim, até que um dia está longe demais e já não senti falta. Uhum. Então talvez seja isso, né? Esse distanciamento de Deus que permite que coisas inadequadas cresçam em nosso coração. Uhum. E ao se afastar de Deus, a gente começa a ter cultivado dentro dos nossos corações sentimentos totalmente impróprios, né? Como um deles é a inveja. Sim. E você nem percebe, porque você começa a achar que você teria direito àquilo. Sim. Então foi isso que Lúcifer chegou, quando ele vê, né? Alguém que ele convivia com Jesus, né? E ele vê Jesus ser exaltado no trono, ele fala, não, mas isso é para mim. E daí você começa a ver muitas vezes isso também no ser humano, né? E isso começa a nascer também quando você começa a se afastar de Deus. Então você vê nessa trajetória, ali na história de Daniel, que Daniel era um homem que andava com Deus. Então a inveja não fazia parte dele, mas os outros pagãos, sim, que não andavam com Deus, olharam para Daniel e falaram, o que ele tem de especial? Sim. E é uma coisa até interessante que aqui fala que eles começaram a tramar contra Daniel, né? E uma assim, que me chamou muito a atenção é que eles não encontraram nada que desabonasse a vida de Daniel. E uma coisa que eu fiquei pensando, se alguém fosse realmente pesquisar a fundo a minha vida, será que não teria alguma coisa assim para me chantagear? Ó, aquela vez você fez isso, você quer que eu conte para a sociedade o teu pecado, as coisas que você fez? Mas eles não tiveram nada que falar de Daniel. Que coisa impressionante isso, né? E o que eles fizeram, Patrick? É de arrepiar, né? Daniel, o irrepreensível, né? Se fosse hoje, Daniel não tinha nem multa de trânsito, né? Eu tenho uma lista grande lá de multa de trânsito. Então você começa a entender ali, você tem que ver todo um contexto, né? É um rei novo,
Dario estabelecendo um reino novo com uma política totalmente revolucionária para a época, né? Governo descentralizado, uma coisa que hoje, né, na política, os países, por exemplo, a Suíça, que tem uma política muito desenvolvida, se fala hoje em governo descentralizado. Dario já fazia isso, começou a implantar isso e vem com a ideia dos 120 sátrapas, três presidentes, da onde que ele tirou isso, né? Então ele vem com uma genialidade de uma política descentralizada para revolucionar. Naturalmente, Daniel começa a se destacar como sempre se destacou na vida dele, e o grande diferencial de Daniel é andar com Deus, é ser irrepreensível, fazer toda a obra que chega para a mão dele como se fosse para Deus, que é a orientação que a gente tem como cristão, e ele começa a se destacar e cria inveja. E começam a conspirar, como é que vamos pegar esse cara, porque é o irrepreensível. Então você começa a perceber uma conspiração política, né? A gente que vive num país aí de turbulência política, a gente vê isso o tempo todo, as conspirações, é Congresso, é Câmara, é STF, é aquela conspiração. E Daniel está no meio desse cenário, com grandes conspiradores, sendo que Daniel não é um conspirador, não é um político, não faz parte desse mundo. Sim. Então, talvez esteja tudo aquilo acontecendo em volta de Daniel, e ele cuidando da vida dele, né? Andando, fazendo o que é o dever dele e tal. A gente percebe duas coisas. Esses conspiradores conheciam muito bem quem era Daniel e quem era Dario. E a revolução que ele queria fazer política. E quando eles propõem o decreto, eles chegam para Dario sugerindo um decreto, promulga uma lei dos medos e dos persas. Por quê? A lei dos medos e dos persas não pode ser revogada. Era algo imutável, né? Não podia voltar atrás. Até o historiador grego Siculo sugere que Dario III, que não tem nada a ver com esse, promulgou uma lei para matar uma pessoa, se arrependeu e depois não conseguiu reverter. Então eles já começam a maquinar isso. Começando a trabalhar, sabendo que Dario quer fazer uma revolução política, eles começam a massagear o ego de Dario. Vamos fazer isso, você vai se empoderar, durante 30 dias ninguém pode adorar nada, ninguém pode levar petições a seus deuses sem passar por você. Então você cria uma representação máxima, você começa a centralizar mais poder para você, para sua política nova. E Dario cai na armadilha. Sim. Então eles conheciam Dario e conheciam Daniel, sabendo que Daniel era Daniel que andava com Deus e sempre colocaria Deus acima da lei dos homens. E ele não mudaria os seus Não mudaria. E então na cabeça deles tramaram a armadilha perfeita. Sim. E agora eu queria falar com você, Leandro. A oração de Daniel é uma coisa que também a gente aprende, que 3 vezes por dia ele orava, né? E como é que era isso? Então, sabe que essa questão de hábito de oração não é uma coisa muito fácil para a gente hoje, né? A gente tem uma vida corrida, a gente tem afazeres, às vezes a gente tenta, vamos acordar mais cedo, e a gente, né, propõe isso no coração, né? Mas às vezes a grande dificuldade está em você priorizar. Daniel ele sabia exatamente qual era a questão mais importante. Lutero ele falava até que no seu dia a dia ele orava 1 hora por dia, mas quando ele tinha muita coisa para fazer ele orava 2. Sim. Então isso é prioridade. É você não diminuir o tempo de Deus, é você aumentar. Daniel ele estava diante da cova dos leões e ele sabia disso. Ele estava diante da morte, mas mesmo assim a prioridade dele é Deus. Ele falou assim, não, eu vou permanecer na presença de Deus, vou continuar aqui, mesmo que essa situação seja desfavorável à minha pessoa. E realmente era, né? Porque, como você mesmo disse antes, a única coisa que eles tinham contra Daniel era a sua fidelidade a Deus. Sim. O que eles não sabiam, que isso na verdade não era contra Daniel, era a favor dele. Porque na cabeça desses homens, desses governadores, né, os 120 governadores e mais os presidentes, eles estão lutando contra o homem. O que eles não sabem é que tudo que eles estão fazendo, na verdade, é contra Deus. É contra Deus. E Daniel representava Deus muito bem, né? Sabe que esse hábito de oração é muito interessante porque sou mais velha do que vocês e fui criada numa geração em que a gente tinha que ajoelhar e orar. Não tinha esse conceito da gente estar constantemente em oração a Deus. E às vezes as pessoas faziam um pedido de oração para mim e eu dizia, nossa, eu tenho que me lembrar na hora que eu for orar à noite antes de dormir. Por que não orava já naquela hora, né? Naquilo? Então eu acredito assim, aquilo era uma demonstração pública de Daniel, mas ele estava constantemente em oração. Com certeza. Né? E isso
é uma coisa para nós. Acho que é por isso que ele tinha tanta confiança e tanta certeza e não se acovardou, né? Porque na verdade, uma coisa não vai eliminar. Não, exatamente. Você estar em espírito de oração não elimina o fato de você ter que ter o seu tempo a sós com Deus. Exatamente, exatamente. Mas assim, ele não escondeu, né? Talvez um outro falou, nossa, agora então vou continuar orando, mas vou fechar a janela do meu quarto para que ninguém veja. E até talvez a gente poderia até pensar assim, seria mais prudente. Pois é. Só fechar, não colocaria tudo que foi alcançado até agora em risco. Sim. Né? Mas ele sabia, na verdade, até a lição ela traz essa informação. Quando chega nesse ponto, as visões que estão relatadas no capítulo 7 e no capítulo 8, ele já havia recebido. Ele já sabia de todo o conflito cósmico. Então ele sabia que aquilo que estava acontecendo ali naquele momento era, na verdade, resultado do conflito entre o bem e o mal. Sim, né? E, na verdade, Daniel ele vai acabar se tornando uma boa amostra disso. Porque quando ele escreve no capítulo 7, verso 28, ele diz assim, olha, e o reino e a majestade será entregue aos santos do Altíssimo. Não é isso que ele diz lá? Não é isso que acontece com Daniel? Não é isso que Ciro quer fazer com ele? Sim. Entregar o reino para ele? Veja, só que para que possa acontecer conosco o que aconteceu com Daniel, a gente precisa passar pelo mesmo processo. E eu não estou falando das perseguições. Eu estou falando da santificação. Sim. Porque a santificação é muito mais importante do que a perseguição. As perseguições elas são permitidas quando nós não conseguimos fazer a parte que nos cabe. Então Deus permite para que nós possamos ser salvos. Sim. Né? O foco principal de Deus sempre é a salvação. Exatamente. Né? Patrick, a gente chega agora no ponto auge da nossa história, né? Que é Daniel na cova dos leões. E aqui mostra de como o rei ficou incomodado com isso. Ele não queria fazer isso, né? Nesse momento, os sátrapas, os oficiais que tramaram a conspiração se reúnem, estouram champanhe porque deu tudo certo, saiu tudo conforme o plano. Dario assinou o decreto, Daniel continuou orando. Sim. Né? Era um homem de oração, continuou sendo um homem de oração. Eles vão lá para o rei e falam, rei, seguinte, esse Daniel, e daí eles já começam o ataque pessoal, né? Aquela coisa, é um jogo, você lê a história do Daniel, você vê que é o jogo político que acontece hoje, você já começa atacando, né, a pessoa, né? Esse Daniel aí, esse que vem dos cativos, aí, esse que vem da Babilônia, aí, vem do Israel preso aí, ó, ele faz caso do teu decreto, rei, ó, ele não tá nem aí. Ele, olha, continua orando e agora, ó, lembra? Eles também atacam o rei, ó, deixam claro que o rei assinou o decreto. Ó, tem o decreto aí que você assinou, não tem volta. E agora, como é que vai fazer? E nesse momento você vê que Dario se transtorna porque ele percebe que foi, né? Que ele caiu na armadilha. Eu imagino aquela coisa que você se sente ou ingênuo do jogo né? Quando você era criança, às vezes caía nessas brincadeiras, você sente aquela coisa assim, tipo, como é que eu fui ser tão ingênuo e cair nisso? E a Bíblia diz que ele faz plano de encontrar uma solução para livrar Daniel até o final do dia, né? E não tem como. E Daniel tem que ir para a cova dos leões. E daí o impressionante disso é que você vê que você começa a ver o interesse de Dario com Daniel, né? Não é uma coisa assim de tipo, puxa, cometi um erro, joga o cara lá na cova. Ele se compromete pessoalmente em ajudar Daniel, não consegue, ele vai na cova dos leões, vê Daniel e fala, Daniel, teu Deus poderoso, aquele Deus que eu sei que é o teu Deus, lá do Nabucodonosor, Belsazar, que te salve dessa também. E Daniel é lá jogar na cova dos leões, coloca-se uma pedra, né? E ninguém toca aqui até o amanhecer. E fala que Dario se transtornou, fez jejum, não quis comer, não quis falar com ninguém, passou a noite acordado. Preocupado com Daniel. E daí você pensa, uau, né? O grande Dario, rei da grande Babilônia, e no primeiro raiar do sol ele corre lá para ver o que aconteceu com Daniel, né? E manda tirar a pedra e fala, Daniel, acaso teu Deus te livrou dos leões, né? Porque é dos leões, né? Não era um leão, eram muitos leões, né? Você imagina. E Daniel fala assim, tô aqui, Deus mandou o anjo e calou a boca do leão. Então você vê exatamente isso, que quando você anda com Deus, se tiver provação,
Deus é perito em tirar coisa boa das adversidades, coisas ruins. Você só vai sair fortalecido, você sairá melhor disso. Quando você anda com Deus, os problemas não são problemas, são professores, oportunidades de crescimento e oportunidades de Deus te glorificar diante das pessoas, porque você é um servo de Deus. O desenrolar da história, até a gente fica pensando, nossa, que bom, né? Foi vingado, né? Porque o que o rei fez? Ele mandou jogar os que tramaram contra ele, né, na cova dos leões. E aqui é uma coisa que até o autor coloca, que a Bíblia fala, mas não necessariamente dizendo como sendo certo a atitude do rei, mas foi a família toda deles junto, né? Foi as esposas, os filhos, todo mundo. O que você tem para falar sobre isso? Então, a gente entende, sim, ali nesse caso específico, a Bíblia está apenas relatando o acontecimento, ok? E isso dá veracidade ao texto. Mostra para nós, ó, o autor não está tentando suavizar a coisa, ele está dizendo a verdade. Mas o texto bíblico também diz para a gente que os filhos não deverão pagar pelos pecados dos pais. Então, por isso que o povo de Israel, ele tinha uma legislação muito mais cuidadosa, muito mais amável, muito mais humana do que todas as outras legislações, porque Deus havia dado para eles esse cuidado, né? Sim. Certo? Agora, outra coisa interessante, duas coisas. Primeiro é pensar o seguinte, muitas vezes a família acaba sofrendo por causa das decisões de uma ou de outra pessoa. É verdade. Então, querendo ou não, há esse sofrimento. Principalmente os filhos em relação aos pais, né? Não tem como a atitude dos pais não afetar os filhos, exatamente. Né? Então acontece isso. E a segunda coisa é você pensar o seguinte, nesses 70 anos que Daniel está nesse processo, né, de trabalhar junto no governo ali e tudo mais, fazia exatamente 40 anos que Nabucodonosor havia feito um decreto, que aqueles que desrespeitassem o Deus Altíssimo deveriam ser jogados aos leões. E o interessante aquilo foi quase uma profecia, cara. Foi. Não foi? É verdade. E realmente acontece. Agora, 40 anos depois, aquilo acontece. Deus, ele pode, muitas vezes, dar a impressão de que não está fazendo nada. Mas ele tem um momento certo para agir, dar o livramento para os seus filhos e dar a recompensa conforme os atos de cada um. Tudo tem o seu tempo. A nossa parte é entender que Deus está no comando de todas as coisas. Se a gente entende que Deus está no comando, não tem por que a gente reclamar da situação em que estamos vivendo. Sim. A gente tem que dizer, Senhor, ok, essa é a minha situação e agora me conduz, me dá paz pelo menos, né? Já que eu posso não entender a situação, mas me dá paz, porque eu preciso disso agora. E outra coisa também que eu vejo nesse momento aqui, 7 vezes Daniel foi exaltado. Mas 7 vezes Deus foi exaltado até esse ponto. Sim. Então, na medida em que Deus foi exaltado, Deus exaltou aquele que o exaltava. Mas não é aquilo que ele estava procurando, né? Não. Veja, é a resposta natural de Deus. Deus, veja, você disse uma coisa interessante, eu quero usar, falo um pouco diferente. Eu digo assim, o ser humano é perito em transformar bênção em maldição. Já Deus é perito em transformar maldição em bênção. Então, na medida em que Daniel se aproximou de Deus, Deus pôde, então, agora fazer por ele o que estava no coração de Deus fazer. Entende? Daniel teve uma reação espontânea. Eu amo Deus e vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para fazer. Sim. Não pela recompensa, não pelo ganho, não pelos benefícios. E até porque a gente sabe o final da história, mas ele não sabia. Ele não sabia. Né? Ele não sabia. Eu acho que ele poderia repetir a frase de Jó. Deus deu, Deus tirou. Sim. Bendito seja Deus. Porque quando ele foi jogar na cova dos leões, ele não caiu lá xingando Deus. Sim, verdade. Patrick, o que você tem para falar sobre isso? Sobre isso, eu vejo o seguinte, Daniel é um ótimo modelo para a gente, né? O grande modelo é Jesus, mas se a gente quer um modelo humano, né, para mostrar que o humano também... Que é possível. Que é possível, Daniel é um grande modelo. Eu penso assim, quando Daniel ficou sabendo do decreto, da articulação e do que ia acontecer, diz que imediatamente ele orou. Ele ficou sabendo da notícia ruim, colocaram um negócio aí que vai acabar com você, porque você não vai mudar,
Você não vai parar na tua comunhão, você vai parar na cova dos leões. Ele ficou sabendo da notícia. Ele é um estadista experiente, né? Tantos anos com Nabucodonosor, passou pelo reino de Belsazar, Dario convidou ele, bem relacionado politicamente, conhecedor de todo mundo. Não foi articular, não foi conversar com Dario, não foi tirar satisfação com ninguém, não foi fazer lobby com ninguém. Ele foi orar. Ele foi na fonte do que ele sabia que o problema podia ser resolvido, né? E daí eu vejo assim, como é a atitude de quem anda com Deus. A gente muito humano, às vezes, quando recebe uma notícia ruim, você quer resolver do teu jeito. Não, vou tirar satisfação, vou ver no web. E aí a primeira coisa que faz é orar. Então, dessa lição, eu tiro isso para minhas condições humanas, minhas adversidades, minhas coisas ruins, que eu busque ser igual ao Daniel, que quando eu receba isso, meu primeiro ato seja orar. Eu gostaria de terminar aqui, agradeço muito a participação de vocês, viu? Mas tem uma última parte que eu gostaria de compartilhar com você que está em casa também, que diz assim, ó. Deus chama alguns para testemunhar por meio da sua vida e outros por meio da sua morte. Portanto, a narrativa do livramento de Daniel não sugere que essa libertação seja concedida a todos, como aprendemos com a multidão de homens e mulheres que foram mártires por causa da sua fé em Jesus. Contudo, o livramento miraculoso de Daniel mostra que Deus governa e, por fim, livrará todos os seus filhos do poder do pecado e da morte. Isso fica claro nos próximos capítulos de Daniel. Então, assim, nem sempre esse final vai ser esperado. E é uma coisa que a gente tem que aprender a confiar em Deus. A gente vê a história dos mártires que morreram por Deus, a gente vê cantando, louvando a Deus, como isso, se estavam em sofrimento, em dor. Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que saber que é para a exaltação de Deus, né? E que a gente tenha essa confiança de Daniel, essa confiança de Jó, como você citou, né? Não importa o que Deus faça, eu vou continuar servindo e louvando ao meu Deus, né? Agradeço muito a participação, espero que vocês possam vir mais vezes, viu? Nós vamos terminar então com uma palavra de oração e eu peço então que o Leandro faça uma oração para a gente. Pai amado, nós entendemos pela Tua palavra que o Senhor Jesus Cristo está disposto a salvar cada um de nós. Entendemos que o Espírito Santo está agindo em nosso coração para que possamos praticar aquilo que a Tua palavra tem ensinado. Existe uma advertência para cada um de nós nesse estudo, de não praticarmos aquilo que já conhecemos. Aqueles outros governantes, eles sabiam, ó Deus, mas não praticaram. Ajuda-nos a sermos mais parecidos com Daniel. Ajuda-nos a termos essa fé nos bons e nos maus momentos. Por favor, peço que o Senhor venha agir na vida de cada um de nós, para que o Senhor possa transformar as maldições em bênçãos. Amém. Que o Senhor, ó Deus, conduza nossas vidas de tal maneira que o Seu nome seja exaltado e que logo, muito logo, o Senhor Jesus Cristo venha receber o domínio e a majestade sobre todos os reinos. Nós pedimos isso por Jesus. Amém, Pai. Amém. Nós agradecemos muito a Tua presença conosco no estudo da lição. Só gostaríamos de lembrá-lo que você pode acessar as nossas lições todas as sextas-feiras à noite, também aos sábados, a partir das 10 horas da manhã, e a seguida nós temos no sábado a transmissão do nosso culto ao vivo. Também a transmissão dos cultos às quartas-feiras e aos domingos a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.